Estamos aqui neste dia maravilhoso, num sítio privilegiado para observar não só a cidade, que está nas minhas costas, mas todo o território envolvente que faz parte da identidade da cidade desde pelo menos a Idade Média. E digo assim porque, observando a 360 graus a partir do alçamento, nós conseguimos identificar com facilidade os limites naturais do território medieval da cidade de Évora. Assim, nós podemos identificar com facilidade uma linha que começa, por exemplo, na Serra d'Ossa, que se estende pela Serra de Portel, passa pela Serra de Viana, contorna a poente pela Serra de Monforado, aliás, Monte Muro, Monforado é logo a seguir, e termina na Serra Morena, onde está Arraiolos. Portanto, nestes 360 graus, nós conseguimos identificar perfeitamente os limites naturais deste território onde nasce o termo medieval da cidade de Évora. Portanto, estamos num centro de um território que é constituído por estas fronteiras naturais, por esta barreira natural. Ora, a nossa cidade, também ela própria, tem um território mais pequeno, mais próximo, periurbano, um território que é constituído, sobretudo, a norte, por uma área muito concentrada de quintas, os chamados cotos da cidade, portanto, uma zona quintaneira da cidade, virada a norte, em terrenos mais disponíveis para a agricultura, mais úmidos, ligados também, digamos, às origens da vinha na cidade, sobretudo na zona do Louredo. Temos depois a sul um território que se alarga, que se estende até praticamente à Serra de Portel, constituído pelos Campos de Évora, ou seja, paisagens predominantemente agrícolas ligadas ao cultivo dos cereais, portanto, os campos abertos de cereais, do pão, campos de pão, digamos assim, e depois nesta zona poente, um território mais ligado a uma economia agro-silvopastoril, ligada ao montato sobretudo. É justamente neste território onde predomina o montado de sobre, o iazinho, que nós encontramos os principais vestígios da cultura megalítica. Lembremos-nos que na Serra de Monte Muro é onde encontramos o Menir dos Almendres e o Cromlech dos Almendres. Portanto, dois vestígios do nosso megalitismo associado a esse território. Um pouco mais abaixo, mas ainda dentro desse território, a Anta Grande do Zambujeiro. Portanto, principais sítios megalíticos associados a este território dessa cultura agro-silvopastoril. Perto ainda da cidade, quase a tocar as muralhas da cidade, uma área muito característica que dominou séculos a própria cidade, envolvente às muralhas, que são as hortas da cidade. Hortas da cidade. Portanto, estruturas agrícolas mesmo nas imediações das muralhas da cidade. No final do século XVI havia cerca de 100 hortas à volta das muralhas da cidade. Eram, digamos, o principal recurso económico de verdes, sobretudo verdes, da própria cidade. Portanto, temos, de facto, uma paisagem que, a partir do alçamento, pode ser lida nesta totalidade. Quer o território mais antigo e, digamos, os limites do termo, quer o território adjacente, periurbano, da própria cidade. Todos conhecemos as características geológicas do alçamento, um grande afloramento granítico, mas se calhar poucos conhecem ou poucos sabem que esta pedra foi explorada centenas de anos e que aqui se vinha buscar o melhor granito para construir a própria cidade de Évora, que está aqui à nossa frente. É assim que, desde os romanos, se vem buscar pedra para construir, por exemplo, o templo romano. Boa parte do templo romano é construída com granito do alçamento. Assim foi na Idade Média,
com a construção da catedral. Todo o volume da catedral foi construído justamente com pedra arrancada no afloramento granítico do Alto São Bento. Assim foi, mais tarde, já no século XVI, com a construção do aqueduto da Água da Prata. Toda a estrutura monumental foi construída com esta pedra. Ou seja, nós temos uma vizinhança milenar da cidade com este sítio do Alto São Bento, que no fundo está na gênese da própria fundação da cidade. Circunstância que nos leva a pensar que, se a cidade é uma fundação romana, como supostamente podemos imaginar, é muito pragmático e muito sábio e muito sábia a decisão dos romanos em construir a cidade naquela colina e não nesta aqui, justamente, onde está a pedreira. Sensatamente os romanos constroem a cidade ao lado da pedreira e, portanto, vêm aqui buscar a matéria-prima para construírem a cidade. Começando do monumento mais antigo para o mais recente, cá temos o Templo Romano, construído com pedra do Alto São Bento, uma obra do século I depois de Cristo. Aqui temos a Catedral de Évora, uma obra monumental, uma das maiores catedrais do país, integralmente construída com pedra do Alto São Bento. E cá temos o aqueduto, construído no século XVI, para transportar a água da prata ao coração da cidade, todo ele construído com pedra do Alto São Bento, sobretudo esta parte monumental da arcaria. Como sítio dominante na paisagem, o Alto São Bento também é sítio de ocupação humana, sítio de memórias, naturalmente. Temos neste enquadramento territorial vestígios ainda presentes de ocupação humana do período calcolítico, que vem até praticamente à Idade do Ferro e, portanto, numa cronologia bastante abrangente em termos de ocupação permanente de pessoas neste território. Temos também indícios e confirmação até documental da existência de uma atalaia, provavelmente uma atalaia de origem mourisca, de origem islâmica, que depois foi ocupada durante a Idade Média, com a função naturalmente de proteção, de avistamento de todo este território. Bem se conhece a tradição, a lenda da conquista da cidade aos mouros, em 1165, pelo Geraldo Sempravor, que terá atacado essa dita atalaia. Este sítio também, pela toponímia, nos remete para esse universo de fortificação, de sítio alto, fortificado, com a palavra castris, ou seja, castro. Esse castro está na origem ainda do topónimo atual, São Bento de Castris. Portanto, uma estrutura religiosa, monástica, cisterciense, que vai ocupar um território muito perto deste antigo castro. E daí a palavra São Bento de Castris. Esta dita atalaia chega até ao século XIX, muito arruinada, ainda há memórias escritas sobre isso, e diz-se também que a pedra proveniente dessa atalaia vai ser usada na construção destes moinhos, destes e de outros moinhos. E é importante nós percebermos que a origem destes moinhos se centra basicamente no final do século XIX, princípio do século XX, quando essa indústria ligada à farinação era importante. Era importante porque a cidade era uma cidade grande, era uma cidade que albergava cerca de 30 mil pessoas dentro do centro histórico. Se nós percebemos hoje que Évora tem 5 mil, perto de 5 mil pessoas, portanto vemos como a cidade era muito povoada no início do século XX. Essa tradição da moagem está presente naturalmente nos moinhos, que nos acompanham durante todo o século XX e ainda nos anos 60. Há registro de existirem aqui 13 prédios rústicos com 67 moradores. Portanto, digamos que temos uma abrangência cronológica muito grande da ocupação humana neste alto, neste cabeço dominante da cidade, com 3 ou 4 mil anos.
portanto, um valor acrescido, uma dimensão patrimonial acrescida para se preservar e para se fazer essa leitura como um espaço importante para a história da própria cidade.